Palavra da Verdade. Devocional de 20 de abril. 2 tipos de servidão. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos 6, 15 e 16. Por mais que achemos o contrário e queiramos viver como tais, não somos seres autônomos. Liberdade autônoma é um atributo exclusivamente divino. Somos criaturas. Como tais, somos dependentes. Apesar de nossa superioridade sobre os demais seres vivos, jamais seremos superiores ao Criador. Nossa liberdade é derivada e, portanto, limitada. Não podemos fazer tudo o que queremos. Por causa de sua ambição por uma ilusória liberdade autônoma para além de Deus, o homem se tornou escravo do pecado. A questão, portanto, não é se você é escravo, mas de quem ou de que você é escravo. Cristo libertou aqueles que nele creem da condenação da lei, cumprindo plenamente essa lei tanto por sua obediência ativa, pois ele nunca pecou, como por sua obediência passiva, pois na cruz ele sofreu em lugar do seu povo a maldição da lei. Esta verdade levanta uma pergunta na mente dos leitores de Paulo. Se estamos livres da condenação da lei e debaixo da graça, não podemos pecar à vontade? No verso 15. Ou seja, isso não nos dá liberdade autônoma? De modo nenhum, responde o apóstolo. Pois entregar-se ao pecado demonstra que você, na verdade, ainda é escravo dele. Porque você é escravo daquele a quem se entrega, explica Paulo no verso 16. Seja do pecado que conduz à morte, seja da obediência que conduz à vida. Para aquele que está em Cristo, a escravidão do pecado é coisa do passado. É o que Paulo explica nos versos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A figura aqui evocada é do mercado de escravos. Liberto das mãos de seu antigo senhor através da sua compra, o escravo estava livre dele para servir ao seu novo senhor, que o comprara e lhe dera a carta de alforria. Assim, grato se oferecia ao novo senhor para obedecê-lo. Esta era a nossa situação antes de conhecermos a Cristo. Paulo diz: vocês eram por natureza escravos do pecado, ou vocês estavam na condição de escravos do pecado. Mas tudo mudou a partir do momento em que nos entregamos de coração ao Evangelho de Cristo. A mensagem do Evangelho é a forma de doutrina ou padrão de ensino a que fomos entregues. Paulo está aludindo a um sumário da doutrina do Evangelho, um resumo do ensino cristão apostólico. Como diz John Stott, quando lhes foi entregue o Evangelho, eles se entregaram ao Evangelho e o obedeceram de coração, isto é, inteiramente, sinceramente. Isto posto, precisamos ter em mente que a escravidão do pecado é oposta à escravidão da justiça, conforme Paulo vai explicar dos versos 19 a 23. Isto pelo menos em 3 aspectos. Os 2 tipos de escravidão são opostos primeiramente quanto à sua natureza. A escravidão do pecado consiste em uma vida impura e desregrada. Aqueles que são escravos do pecado oferecem seus membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, conforme Paulo diz no verso 19, parte A. Impureza é a qualidade daquilo que é maculado e sujo e que polui tudo quanto toca. A impureza é repulsiva, despertando nojo e ojeriza em qualquer pessoa decente que olha para ela. Constitui-se, pois, uma barreira entre aquele que a possui e o seu Deus. Nosso Senhor declarou que são bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, em Mateus 5:8. Aqueles que praticam a impureza, portanto, caminham da maldade para a maldade, ou seja, levam uma vida cada vez mais desregrada. Já os que pela fé se tornaram escravos ou servos de Cristo, agora oferecem seus membros à justiça e à santidade, como está escrito: assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, no verso 19. Em segundo lugar, os 2 tipos de escravidão também são opostos entre si quanto aos resultados. A escravidão do pecado produz corrupção, vergonha e morte. A justiça produz santificação e vida. Por isso Paulo pergunta no verso 21, naquele tempo, que frutos vocês colhiam das coisas de que hoje se envergonham, ou que frutos vocês costumavam colher?
Já a escravidão da justiça produz vida. Assim, Paulo conclui no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que ser servo da justiça equivale a ser servo de Cristo, a quem chamamos de Senhor. Por fim, os dois tipos de escravidão têm fundamentos opostos. Observe o contraste entre salário e dom gratuito no verso 23. Salário é o que recebemos por mérito. Dom gratuito é algo que nada fizemos para receber. O escravo do pecado recebe a morte que merece, mas o servo de Cristo recebe a vida eterna que não merece, pois seu Senhor morreu por ele. Desse modo, servir à justiça e à santidade não nos torna merecedores da vida e da salvação, apenas evidencia a quem servimos e, portanto, o nosso destino. Por isso, cabe a pergunta: observando o que você faz com seus membros, a quem você serve? À santidade ou à impureza? À justiça ou à iniquidade? Ao pecado ou a Cristo? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.